a vencer a 2 campeonatos. Mas, neste dia, Pinto da Costa está prestes a deixar o clube. No início do ano, anunciara que saía da direção e, apesar do então presidente Américo de Sá ter insistido que ficasse, Pinto da Costa recusou. Só quando o outro foi convidado para o seu cargo é que quis ficar. Era tarde demais. A final do Jamor é tensa. A época fora marcada por um clima de guerrilha. No relevado joga-se jogo duro dos dois lados. César marca o único golo da tarde, o Benfica leva a taça e o Futebol Clube do Porto as mágoas da derrota. No fim do jogo, Américo de Sá permanece no estádio com os dirigentes do Benfica. Lá fora, a sua equipa é insultada e agredida. Em comunicado, Pedroto e restantes técnicos dizem que Américo de Sá é um traidor. Vende a Lisboa o Futebol Clube do Porto. Os jogadores solidarizam-se incondicionalmente com Pinto da Costa e falam em rescisão coletiva. Pedroto é suspenso e deixa o clube. A equipa entra de férias e no regresso para a nova época 14 jogadores recusam trabalhar com o novo técnico. Vão treinar para Santa Cruz do Bispo e instalam-se na estalagem de Santo André, na Póvoa. Naquele que ficou conhecido como o Verão Quente do Futebol Clube do Porto, participam, entre outros, António Oliveira, Fernando Gomes, Otávio Machado. O Verão Quente foi algo extraordinário. Nenhum outro grupo de trabalho seria possível fazer ou tomar uma posição daquelas. Uma posição forte, de unidade, de coesão, mas isso era aquilo que nós fazíamos todos os dias. Os dissidentes emitem comunicados contra a permanência de Américo de Sá à frente do clube. Pinto da Costa acusa o presidente, então deputado do CDS, de se condicionar ao poder de Lisboa e diz que ele quer fazer do clube uma quinta do CDS e das suas ambições políticas e pessoais. Américo de Sá diz que Pinto da Costa quis ser o dono do clube. Acusa-o e a Pedroto de vaidades, orgulhos e ambições de poder e de recorrerem ao insulto contra dirigentes, clubes e árbitros, criando um clima de guerra que prejudica o Porto. Na estalagem dos dissidentes, muita gente vai e vem. Oscar Cruz, mais tarde dirigente portista, também por aqui passou. Olha, o meu papel nessa altura foi ir junto dos jogadores, estar com eles e contribuir financeiramente como os outros o fizeram. O senhor entrou, enfim, participou e financiou essa, digamos, essa greve exatamente, dos jogadores, na circunstância de amigo, de apoiante do Sr. Pinto da Costa. Exato, de amigo e de apoiante do Sr. Pinto da Costa, só. Então quer dizer que ele esteve por trás dessa greve? Ele esteve por trás e por a frente, esteve em todos os lados. Ao fim de quase 3 semanas, os dissidentes regressam aos treinos e a paz volta às antas, por uns tempos. Muita água a decorrer, entretanto, mas a linguagem, os métodos e a estratégia de guerrilha permanecem a imagem de marca de Pinto da Costa. Aí está Pinto da Costa, em primeiro plano, na câmara da TV2. A 1 de março de 1994, o país que anda distraído do poder do futebol acorda para a realidade. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto há 12 anos, desafia o Estado. Motivo, uma repartição de finanças do Porto emitir um auto de penhora do Estádio das Antas. Numa peculiar conferência de imprensa convocada para um pavilhão cheio de adeptos, Pinto da Costa dramatiza. Peço-vos a maior serenidade, porque acabo de ser avisado de que vem a caminho do pavilhão do Futebol Clube do Porto a GNR com o pretexto de que estará aqui uma bomba. Se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Pinto da Costa ameaça. Enquanto existir esta penhora, o Futebol Clube do Porto não se sentará com ninguém, não dialogará a dívida, nem pagará o tostão dela. Pinto da Costa invoca os deficientes. E a vós que aqui estáis a representar essa secção e aos vossos responsáveis eu quero aqui dizer: penhorem tudo. Os deficientes terão sempre o apoio do Futebol Clube do Porto. E Pinto da Costa recorre abundantemente a um dos seus temas preferidos. O que se pretende atingir é se calhar um dos últimos baluartes do norte do país. É se calhar um dos últimos que se nega a agregar a cerviz ao poder do centralismo cada vez maior. Façam! Levem-nos o
dinheiro, façam-lhes a Expo 98 e falem-lhes de São Jade 99 e a de 1000. Façam-nas todas. Mas há uma coisa que daqui nunca levarão, do Norte nunca levarão, da cidade do Porto nunca levarão, do Futebol Clube do Porto jamais levarão. É dignidade. A vitimização do Porto e do seu maior clube face a Lisboa fez sempre parte do discurso de Pinto da Costa. O seu mentor terá sido José Maria Pedroto. O Sr. José Maria Pedroto, nesse aspecto tinha um discurso muito incisivo no sentido de um país centralista e que, de certa forma, não tinha na devida consideração e na devida importância agentes do Norte. Essa estratégia é muito curiosa, porquê? Porque tem, obviamente, a sua dimensão ideológica e de construção de um discurso e de uma identidade portista, mas é também um elemento estratégico muito importante que a direção de Futebol Clube Porto e, sobretudo, o seu presidente se serviu para gerar uma coesão interna dentro do clube, porque, criando inimigos externos, nós conseguimos maior coesão interna. A outra face deste discurso é a exaltação das virtudes das chamadas gentes do Norte. No âmbito do futebol, obviamente que tudo isto é exponenciado, tudo isto é exacerbado. Um dos cascóis dos Super Dragões diz assim: desde a data da fundação de tão gloriosa pátria, que uma raça inferior se misturou connosco, procurando adquirir os nossos conhecimentos e demais proveitos. Tal escória deve ser eliminada e entregue às mãos dos Super Dragões. Isto está escrito num cascol. Entre os milhares de adeptos presentes no pavilhão das Antas naquele dia está precisamente o agora líder dos Super Dragões. Ele disse: então se está aí uma bomba, vamos morrer todos, porque isto não vai parar, vai continuar a Assembleia. Acho que isso foi um dos momentos marcantes, não só para mim, mas também para o clube, para toda a gente perceber que não iam denegrir a imagem do Porto, nem iam diminuir o Porto. Cavaco Silva é na altura chefe do governo e Eduardo Catroga ministro das Finanças. Decorriam negociações com os clubes de futebol que deviam ao Fisco e à Segurança Social cerca de 11 milhões de contos. 3 meses antes da célebre conferência de imprensa, as Finanças tinham pedido ao Porto que apresentasse bens à penhora como garantia do pagamento da dívida. O próprio clube entregara 2 cadernetas perdiais. Naturalmente, então fomos nós que demos os elementos. Deram o estádio das Antas para a penhora? O estádio e a retrete. Eram 2 artigos diferentes. Mas então, quem é que no Futebol Clube do Porto deu o estádio como para a penhora? Quem? Os serviços. Os serviços. Objetivamente fui eu. Então, porquê é que o presidente do Futebol Clube do Porto veio mostrar tanta... Porque é inteligente. Porque se aproveitou exclusivamente dessa situação. Ou pensa que os atos políticos as pessoas não têm conhecimento. Se calhar nós é que pensamos que eles não têm conhecimento. Nós é que pensamos muitas vezes que as pessoas se vêm fazer muito surpreendidas. Eu não sabia disto. Estou perfeitamente indignado. À volta de Pinto da Costa, os grandes clubes do país cerram fileiras. Está em causa o interesse de todos. Antes das SADs, o futebol era visto por uma cotada. Ninguém se metia com o futebol. Tinha-se lá as inspeções das finanças, etc. e tal, mas aquilo iam lá ver e andavam e passavam e iam embora. À vidinha deles estava tudo bem. Pronto. Pinto da Costa diz que não volta às negociações enquanto a penhora não for levantada, mas encarrega Valentim Loureiro de negociar uma garantia bancária em nome do clube. O Major apresenta uma garantia do crédito predial português, pertencente então ao Grupo Tota, presidido por Alípio Dias, na altura deputado do PSD e agora presidente do Conselho Superior da SAD Portista. A penhora das Antas é levantada. Tendo eu visto aquela situação, e pronto, porque também estava nessa altura sintonizado com o governo do PSD, e porque era amigo do Pinto da Costa e do Futebol Clube Porto, eu achei que poderia ser capaz de arranjar um esquema para ultrapassar, que eu nisso também sou um bocado inventor. E realmente, enfim, meti-me, conseguiu-se, resolveu-se. Os clubes resolvem o problema das penhoras, recebem um perdão de parte dos juros e negociam uma forma de pagamento especial, o Totonegócio. Em 2005, as dívidas do Totonegócio ainda rondavam os 24 milhões de euros. Apesar da vitória, Pinto da Costa mantém a partir da penhora uma guerra com o governo de Cavaco Silva. Olha, então eu vou-lhe ser franco e claro. Se me disser assim, o professor Cavaco Silva e este